Olá, boa noite a todos. Obrigado por estarem connosco, por partilharem um momento que eu espero que seja de discussão. Nós necessariamente vamos começar por introduzir os temas que trazemos hoje, dissertar um pouco sobre eles, mas o que é mais importante é responder às vossas questões. Nós desenvolvemos cerca de 6 temas que são os pilares da nossa proposta, do nosso manifesto, enfim, que serão, na verdade, os alicerces do nosso comportamento à frente da Apple. Os 2 primeiros são tratados agora aqui, os outros 4 em 2 sessões posteriores, um na próxima semana e outro na semana seguinte. Este não foi inocentemente que escolhemos este primeiro tema, a independência, também já foi distribuído através da Apple, porque interessa-nos partilhar convosco a visão de separação das casas dos pilotos. Não é com qualquer outro intuito, a não ser criar um sistema robusto às vicissitudes, às idiosincrasias, à falibilidade que têm os processos de decisão, não é? Na verdade, nós achamos que os sindicatos, a ASPAC, a CUPAC, a APLA, têm objetos sociais muito distintos. Se ao sindicato cabe realmente ter uma atitude tática, de discussão, o chamado killing instinct, enfim, que trata de assuntos de retribuição, de prestação de trabalho, obviamente a APLA não trata disso, trata de questões de valorização da profissão, em termos de competências, em termos de afirmação perante a sociedade, enfim, desde logo perante a fileira da aviação, com dignidade, enfim, numa perspectiva estratégica. Se o sindicato é mais tático, a APLA deve zelar pela uma sustentabilidade da profissão e, portanto, criar condições para ela, a própria profissão, se ir adequando e mantendo, se não mesmo recuperando, algum papel que já teve na produção do transporte aéreo, enfim, do trabalho aéreo. Na verdade, não conseguimos muito bem perceber como é que se pode admitamos até que se pode ter competências e apetências, quer do ponto de vista do sindicalista, quer do ponto de vista de quem está à frente de uma associação, com estes objetos tão distintos. Embora estes próprios objetos sejam, em termos legais, em termos regulamentares, muito bem discriminados e até com alguma incompatibilidade. É um assunto que me preocupa, porque poderia levar até à questão da perda do papel de utilidade pública que a Apple tem neste momento. Mas, admitindo que há alguém que tem competências fantásticas para estar à frente de uma questão sindical e também de uma questão associativa, como é que é possível ter tempo e foco, disponibilidade pessoal e mental e de equipa para fazer bem um trabalho e fazer bem o outro trabalho? Para além da incompatibilidade pontual que possa existir nos interesses. Poderia dar vários exemplos, mas se calhar, e por que não, imaginem se estamos em greve e por um lado em termos sindicais estamos a batalhar nessa frente, mas em termos da associação precisa de recolher dados para fazer um trabalho sobre fisiologia de voo, sobre saúde, que se aplica aos pilotos, ou se precisa, ao mesmo tempo que está a ter discussões duras acerca das retribuições, precisa de ir falar também com a empresa para verificar se existe um subsídio para inserir publicidade na nossa revista. Dirão exemplos comezinhos ou prosaicos, são questões reais, são exemplos, mas esta incompatibilidade passa-se a outros níveis também. Estas instituições não têm o mesmo passo. Imaginem que a associação ou o sindicato que perde os seus órgãos, então por arrasto a outra instituição também teria que rever todo o processo e de substituição, eleições e por aí fora.
Não me parece que seja, não nos parece efetivamente que seja viável. Para além disto tudo, e fundamental, nós acreditamos no contraditório. Acreditamos nos checks and balances, ou seja, da necessidade de escrutínio e de avaliação de todas as ideias por perspectivas distintas, por entidades que, acautelam distintamente o interesse dos seus associados, neste caso. Portanto, se as ideias forem boas, se as propostas forem resistentes às críticas que se possam fazer, às Assembleias Gerais, elas não terão por que temer, enfim, não haverá esse problema. Mas é um facto que, ao longo destes últimos anos, ou talvez até atrás, houve alguns atritos, algumas perdas de eficiência no relacionamento entre as casas. Não é? Nós temos propostas para que isso deixe de acontecer. Nós acreditamos que o SPAC, que o CIPLA, que a SPAC, que a COPAC são absolutamente fundamentais para a nossa classe. E, portanto, como também acreditamos que a APLA tem um papel determinante, não há como evitar este contacto e esta coordenação necessária. Portanto, nós propomos que haja alguns mecanismos que se criem, que se instalem, que se implantem, para que diminuir, ou melhor, para aproveitar estas sinergias. Desde logo achamos que deve haver um grupo, uma proposta nossa, um grupo que integre um elemento de cada uma das direções, das 4 casas ou 5 casas, e que profilaticamente tente antecipar as áreas de overlap, enfim, perceber quais assuntos é que devem ser tratados por quem ou exatamente decidir em conjunto alguns assuntos que têm que ser tratados em conjunto. Falo, por exemplo, da condição de desgaste rápido. É um assunto determinante, mas é um assunto do sindicato ou é um assunto da APLA ou da ASPAC? É óbvio que há aqui um overlap, é óbvio que não pode haver redundância de esforços e muito menos cada um a puxar para o seu lado. Portanto, este é um exemplo do que eu acho que deve ser tratado de uma forma antecipada ao nível deste grupo, que depois transporta para as suas casas as decisões e permite que os assuntos sejam trabalhados com, por um lado, eficiência e por outro lado, com eficácia. Na verdade, interessa-me que não haja overlaps, é um problema de eficiência, é um problema até de atrito, mas também interessa que não haja gaps, que não haja assuntos que não sejam tratados nem por um nem pelo outro, que não se sabe quem é que está a tratar do quê. Mas esta é realmente um assunto de dedicamos, nós queremos essa independência, nós precisamos de afirmar e de defender os interesses dos associados da APLA. E queremos coordenar todos os esforços com as outras entidades. Nós precisamos de aproveitar as sinergias. Nós precisamos da massa crítica de todas as entidades. Nós precisamos de diluir custos fixos e, portanto, estamos cá para fazer esse trabalho em conjunto. Não quer dizer que cada um não tenha a sua missão como referência. E as missões, se forem ler os estatutos, são absolutamente distintas, não é? Precisam de pessoas à frente com apetências e com competências distintas. Dou-vos outro exemplo de como nós queremos, isto tem sido discutido entre nós desde o início, queremos esta aproximação e esta coordenação entre casas. Desde sempre que a APLA é a representante junto da ECA, representante dos pilotos portugueses junto da ECA. Quem, enfim, mais antigo, lembrar-se-á do processo que levou a que isto acontecesse. Na verdade, na ECA e na IFALPA, o FII que é devido é pago por piloto representado. Perceberão agora algo, enfim, sem me adiantar mais, eventualmente, o que é que levou a que isto acontecesse. Mas há assuntos a serem tratados no âmbito da ECA e da IFALPA que são de índole laboral. Na verdade, serão cerca de 40% são de índole laboral, 60% são de índole técnica, mais propícios a ser tratados no âmbito da APLA. Mas, até agora, o que tem acontecido é que os representantes têm sido nomeados pela APLA.
Na verdade, não está correto. O sindicato ou os sindicatos têm que ter assento lá, deverão ter. E se isso tem problemas do ponto de vista financeiro, nós estamos disponíveis para, aliás, para convidar o SPAC, está dito, convidar o SPAC e a CIPLA para terem assento da ECA. Isto é uma prerrogativa de quem já lá tem, neste caso a APLA, mas nós queremos que, quando os assuntos são laborais, que sejam representantes que vêm dos sindicatos que vão lá discutir aos grupos de trabalho e aos representantes na EASA ou na Digitran, enfim, agora a Comissão. Portanto, nós não queremos isso para nós. Queremos para nós quando os assuntos são técnicos. Quando são laborais, naturalmente, quem tem que ir lá são representantes que estão por dentro dos assuntos laborais e industriais. Não é? Portanto, é mais um exemplo de como nós queremos esta partilha, enfim, partilha do interesse na defesa do interesse da classe. Isto não se consegue só por se querer. Temos que ter autonomia, é um facto, temos que ter sustentabilidade para que a APLA consiga ter essa independência. Hoje, a nossa receita, quando eu digo nossa da APLA, é feita cerca de 65% com as cotas dos associados, 17,5% são rendas das outras instituições que estão sediadas no mesmo edifício que pertence à APLA e 17,5% é um subsídio que o sindicato dá, faz transitar pela APLA, porque é exatamente o montante que tem que ser entregue à ECA e à IFALPA. Alguns, eventualmente, não conhecem esta história. Se verificarem no último paper que vos enviámos, acerca da independência, tem um link exatamente para um artigo que explica como é que se chegou a esta situação. É o falso donativo. Muito bem explicado, porque, na verdade, não há donativo nenhum aqui. A história é até anterior, mas em mais ou menos 2010, 2009, houve um aumento da cota do sindicato de 1,1 do vencimento bruto de cada um de nós para 1,3. Exatamente essa diferença para ser entregue à APLA, para se pagar esta inscrição na ECA e na IFALPA. É o que tem vindo a acontecer, enfim, com mais ou menos dificuldade. Mas não é um donativo. Foi acordado que era assim e foi cobrado a todos os associados do sindicato. E, acreditem, há uma diferença grande entre o número de associados do sindicato e o número de associados da APLA. E, portanto, há pelo menos 10, 11, 12 anos a esta parte que há uma percentagem significativa desse dinheiro que tem ficado retido do sindicato. Mas isso, enfim, não nos apoquenta. Nós nem sequer vamos ou temos a intenção de mexer nas rendas que são cobradas hoje e que são rendas de mercado às outras instituições e que são fundamentais ao desempenho da APLA. A APLA tem que ter receita para conseguir cumprir com a sua missão. As cotas de quem paga mais na APLA são de 13 euros por mês. Obviamente é pouco. Mas o orçamento atual não está mal, se for composto e mantido desta forma como vos lembrei. Não quer dizer que nós não tenhamos ou não venhamos a ter a necessidade de aumentar qualquer coisa da cota ou de renegociar o donativo, o falso donativo. Mas também queremos dizer-vos que, se isso acontecer, todo e qualquer aumento é dedutível nas propinas das ações de formação que vamos fazer e que vamos disponibilizar aos nossos associados. Bom, esta sustentabilidade passa por outras coisas, não é só a receita. O equilíbrio orçamental é fundamental. Nós não temos intenção nenhuma, para além, enfim, do efeito da inflação, de aumentar os custos. Nós, na verdade, temos 2 funcionários que trabalham há muitos anos connosco, não pretendemos ter mais. Na verdade, há uma necessidade de representação efetiva, quer seja junto da EC, quer seja em grupos de trabalho, na IFALPA
ou até mesmo dentro de Portugal, e pode eventualmente requerer algum esforço adicional. Bom, nós não vamos fazer nenhum gasto extraordinário sem que haja respaldo para isso, como é óbvio. Estejamos nós a falar de obras, estejamos a falar de montagem de qualquer evento extraordinário. Esse incremento que nós consideramos de valor será de permanente preocupação. Ou seja, qualquer ação de dispêndio extraordinário terá que ter por detrás uma avaliação de custo-benefício evidente e terá necessariamente que incrementar o valor que hoje é considerável de património da APLA. Nós acreditamos que a situação das instalações pode ser discutida, deverá ser discutida. Reconhecemos que há talvez alguma inadequabilidade hoje em dia, há necessidade de mais estacionamento, talvez o restaurante não esteja. Este é um assunto que nós abordaremos noutra intervenção. De qualquer maneira, para vos dizer que estamos absolutamente disponíveis para discutir outras instalações. Acreditamos até que pode haver muito interesse nisso. E acreditamos que devem permanecer juntas as instituições, a bem de todos os pilotos. Devem, fisicamente, quer dizer, não é? Localizadas geograficamente no mesmo sítio. Precisamos da massa crítica de todos que são envolvidos por aí. Obviamente a escolha terá que ser discutida, seja como for, discutida por todos, seja como for, a acontecer qualquer coisa deste género, a APLA manterá o património que tem hoje. Vai rentabilizá-lo de outra forma para os encargos inerentes a novos investimentos, enfim, a novo sítio que possa participar com as outras casas, com o SPAC, com a APLA, com a OPAC, com a SPAC. Mas não haverá alienação de património. A nossa preocupação será de incremento. Nós precisamos, inclusive, de manter uma almofada extraordinária, porque, bom, há tempos difíceis. Nós hoje temos uma situação, um contexto de grande preocupação e estamos atentos. É uma promessa nossa de disponibilizar uma atenção a quem ficar em situação mais frágil, com licenças para validar, com type ratings para manter. Naturalmente, nós já estamos em conversas, obviamente na condição de candidatos, para ter essa disponibilidade de atenção e de ajuda efetiva àqueles que precisarem dela, né? Neste contexto. Bom, independência é um facto, é isto. Nós precisamos da autonomia, precisamos da sustentabilidade para a efetivar. E sustentabilidade é não ir além com os custos além da receita, é ter uma ação que nós queremos muito forte do Conselho Fiscal. Nós queremos, em relação ao Conselho Fiscal, pedimos-lhe isso, que tenham uma ação permanente, não só de verificação de contas, mas proativa, profilática, não é? De antecipação em qualquer medida que nós tenhamos, para exatamente não haver nenhum tipo de derrapanço, essa expressão. Este é um dos temas que vos trazia, com certeza, espero que sim, terá da vossa parte, enfim, alguma curiosidade e alguma pergunta que nos queiram fazer chegar. O outro assunto que faz parte desta nossa primeira intervenção é o conhecimento. O conhecimento é um segundo pilar do nosso foco na gestão do que consideramos ser o bem da classe. Na verdade, os pilotos não se afirmam só porque são pilotos. Afirmam-se porque conseguem aportar mais-valia, seja lá qual for o processo de que estejamos a falar. Se nós estivermos a discutir uma legislação que está a ser produzida, realmente nós seremos ouvidos se conseguirmos contribuir com mais-valia, com um aporte, com conhecimento. Esse conhecimento tem que se deter.
E esse conhecimento não é somente, e reparem, o que eu digo somente não é diminuir, é absolutamente essencial cumprir com a nossa função, profissão, técnica, de forma exímia. Mas o conhecimento que nós advogamos e que nos permite ter esta participação junto da sociedade, junto da fileira da aviação, é um conhecimento mais alargado. Na verdade, nós precisamos, para além deste exercício técnico exímio, precisamos de um conhecimento muito especializado. Todos nós estudámos o documento 4.444, para dar um exemplo, mas não nos lembramos exatamente dos pormenores, não conhecemos a fundo. Bom, a nossa ideia é ter in-house, é ter dentro de casa pessoas efetivamente que tenham esse conhecimento e que possam ser levadas a participar em nome dos pilotos quando o assunto for ATC, ou aeroportos, ou o que quer que seja. Precisamos ter naturalmente um gabinete técnico muito bem formado. A propósito disso, passarei a palavra daqui um bocadinho ao nosso companheiro Vítor Plato. Mas eu diria então que o nosso conhecimento é o exercício técnico exímio, é este conhecimento especializado das áreas de aviação, que os pilotos não têm que permanentemente manter a 100%, é também o domínio das atividades periféricas. Ou seja, hoje em dia, se nós não percebermos o que é que a manutenção faz ou quais é que são as suas responsabilidades, o catering, o ATC, o compliance, a própria autoridade, enfim, existe a possibilidade de, não sabendo o que eles fazem, onde é que termina o que eles devem fazer ou a sua responsabilidade, de haver um overlap e, portanto, uma ineficiência ou fontes de atrito, em última instância, questões de safety. A mesma coisa também se ficarmos aquém dessa fronteira no exercício com os outros e pode haver gaps. Portanto, de qualquer maneira, para conseguirmos ter este conhecimento e intervir de forma produtiva na produção de legislação, na produção de procedimentos técnicos e por aí fora, temos que ter o domínio, temos que dominar estas atividades periféricas. São complementares. Não estou a dizer que devemos todos ter uma formação transdisciplinar, mas é óbvio que temos que ter nas nossas fileiras pessoas capazes de intervir e de fazer essa agregação de saberes. A competência nas áreas nucleares é outra das 5 ações deste conhecimento. Com áreas nucleares, hoje em dia é impossível intervir de forma sustentada se não conhecermos como é que se produz legislação, se não conhecermos dos constrangimentos ambientais, se quiser, de responsabilidade social, e de outras áreas, o tratamento de dados, o analytics, por exemplo. Se não tivermos o domínio destas competências, que nós chamamos de áreas nucleares, é impossível haver um aporte construído, robusto. A quinta questão é a representatividade e equidade. Nós, na verdade, com isso queremos dizer o quê? Pode haver domínio da nossa parte, mas conhecimento das matérias, mas isso tem que corresponder ao interesse da classe. Não pode ser de um grupo, não pode ser de uma visão enviesada desse conhecimento. Isto, naturalmente, implica da nossa parte uma palpação constante do interesse da classe, uma capacidade holística, não é? De integrar os interesses da classe, em última instância, de representar e de pugnar por aquilo que é interessante para a classe e não para nenhum grupo em particular. Como é que nós vamos chegar a este conhecimento? Como é que este conhecimento é construído ou robustecido em relação àquilo que já existe? Há várias vertentes. Tem à vossa frente um slide que divide aqui em três aproximações. A primeira delas, talvez a mais importante, é dotar ou propiciar condições para que os nossos associados cresçam em termos de conhecimento. E obviamente, nós estamos a falar do conhecimento absolutamente técnico.
que é propiciado pelas empresas, pelas escolas, não é? Estou a falar pelas ATOs, pelas partes 147 e por aí fora. Estou a falar deste conhecimento extra. Se nós queremos, entre outras coisas, ter mobilidade, ter capacidade reivindicativa do ponto de vista de desempenhar funções outras, nós temos que ganhar com essas competências, temos que ganhar esse conhecimento. Portanto, os associados têm eles próprios que ser automotivados e decidir ter esta ou aquela formação complementar. Mais ainda no momento em que nós estamos a progredir da condução de uma aeronave, através da gestão de um voo, para, enfim, daqui a uns anos, espero eu, a administração de um processo. Portanto, há aqui competências que já foram muito físicas, muito quase de ação-reação, não é? Instantâneas e que foram sendo substituídas pela tecnologia, a bem da segurança, a bem da produtividade, e nós hoje estamos num processo em que o que incorporamos é as competências de gestão, de integração. Essas competências têm que ser adquiridas, têm que ser buriladas, e este processo que vai, por causa dos data links, dos data warehouses, da possibilidade da utilização de inteligência artificial e dos algoritmos de decisão instantânea, nós até algumas decisões do foro da gestão vão sendo tomadas remotamente, então nós temos que ir adequando as competências que nos farão manter o papel desempenhado na produção. E essas competências são ganhas por nós ao estudar direito aéreo, ao estudar ergonomia, ao estudar as relações humanas, enfim, um conjunto de ações que nós pretendemos desenvolver maioritariamente em parceria com a academia. Nós vamos estabelecer protocolos, alguns deles já foram experimentados no passado, com ações de pós-graduações, por exemplo, em segurança aérea, em operações de transporte aéreo, em direito aéreo. Vamos replicá-los, vamos aprofundá-los. É uma intenção que será sempre dirigida para a mais-valia sedimentar nos nossos associados. Claro que isso feito em parceria com a academia dará também equivalências do ponto de vista académico. Não é? Mas não necessariamente. Vamos trazer também formações para dentro da nossa casa. Queremos que muitas destas formações aconteçam na APLA. E isso fará com que outra dinâmica também aconteça na nossa casa. Voltarei aqui, mas gostava de passar a palavra ao Vítor Pelado para falar no segundo enfoque relativamente à formação. Boa noite a todos e mais uma vez bem-vindos. Obrigado pelo tempo que despenderam para ouvir um pouco das nossas ideias e entrar aqui numa interatividade com os associados. Falar aqui um pouco do que diz respeito ao Gabinete Técnico em termos de formação, aproveitando também um pouco da experiência que fui acumulando dentro do Gabinete Técnico nos últimos 2 anos, após a saudável reativação do mesmo. De facto, o Gabinete Técnico é uma componente da APLA que, não sendo um órgão social, portanto é uma nomeação direta da direção, tem-se baseado sobretudo em voluntariado dos seus membros e como a atividade voluntária que é, portanto, sofre das vicissitudes inerentes à disponibilidade temporal de cada um. Não só à disponibilidade temporal, mas também ao background, à experiência e à própria formação que cada um traz na sua participação, naturalmente. É esse aspecto que realmente nos propomos melhorar tanto quanto possível, não só do ponto de vista organizacional, da forma como o Gabinete Técnico está organizado, e ele acaba por espelhar os comitês que existem na ECA e na IFALPA sobre as diversas matérias que nos afetam, nomeadamente treino, licenciamento pessoal, tráfego aéreo, design de aeronaves, flight data monitoring, esse tipo de temáticas. E essas são, digamos assim, uma estrutura que pode ser mais ou menos permanente, mas depois existem naturalmente também atividades que ao longo do tempo vão mudando de âmbito e, portanto, existe aqui um espaço para atividades mais pontuais, mais orientadas ao projeto. O que significa que a nossa pretensão realmente ter um gabinete técnico que é composto por um núcleo mais ou menos permanente, mas também por associados que, devido à experiência que já têm em determinada matéria ou conhecimento que já têm,
possam participar também pontualmente à tarefa, digamos assim, ao nível de projetos. Naturalmente, todos estes vão beneficiar da intenção de formação que se pretende, quer aos de caráter mais permanente, quer naturalmente aos de caráter mais pontual. Todos beneficiarão de uma série de ações de formação que estão previstas, que possam dotar as pessoas que estão em determinados projetos ou determinados comitês das competências necessárias para se especializarem realmente nessas áreas e para com isso poderem interagir de uma forma mais sólida e mais eficaz com os nossos interlocutores, tanto a nível nacional como a nível internacional. E essa é a vertente que realmente traz mais valia à atividade da APLA, porque dá-lhe uma voz que é mais baseada na razão. Naturalmente, isso é um projeto para levar a cabo durante os anos do mandato, assim tínhamos essa oportunidade, porque esse construir de sabedoria, digamos assim, não surge naturalmente de um dia para o outro, portanto não se pode partir logo dessa base, mas é um trabalho para ser progressivamente construído, e é essa a nossa proposta em termos de formação para o Gabinete Técnico. Eu vou voltar a passar aqui ao João. Muito obrigado, Vítor. O terceiro pilar tem a ver com nosso contributo para o crescimento do conhecimento na aviação em geral. Pode parecer presunçoso, mas se eu der um exemplo, talvez não seja tanto. Já o fizemos no passado e gostaríamos de voltar a fazer, de interagir com as estruturas representativas dos meios de comunicação. Gostaríamos de ter a oportunidade de formação conjunta, no sentido de lhes facultar conceitos básicos ou a perspectiva dos pilotos em relação à aviação, na verdade conceitos que são da aviação e não só dos pilotos, mas de forma a que a produção dos meios de comunicação seja mais rigorosa, não é? Não é só uma questão de lhes passar a informação, é também de passar fontes, de passar referências, e isso também vamos querer deles. Nós, enquanto classe, também precisamos de dominar, enfim, técnicas de comunicação e de obter dos meios de comunicação, isto é para ser bem entendido, uma cumplicidade no sentido de montar adequadamente a formação e a informação. Portanto, quando nós falamos de promover ações de formação para a aviação e para a comunidade em geral, tem a ver com esta perspectiva de crescimento conjunto, não é? De win-win. Já no passado levámos a cabo, por exemplo, o primeiro encontro de recursos humanos em aviação, ou o primeiro encontro da qualidade na aviação, e obviamente são áreas em que temos que colaborar, temos que aprender conjuntamente e temos que ajudar o resto dos parceiros da fileira a aprender e a conhecer e a dominar. Antes de passarmos ao exemplo, a um exemplo desta formação voltada quer para a sociedade em geral, quer para os pilotos, na verdade com enfoque e com interesse especial para estes últimos, para nós, para a classe, queria dizer-vos que esta questão do conhecimento é fundamental para nós. Na verdade, nós só seremos ouvidos se demonstrarmos saber. Eu vou voltar a pedir aqui ao Vítor para dar este exemplo, para falar de uma das nossas propostas, já pré-discutida naturalmente como candidatos à APLA, né, aos órgãos sociais da APLA, discutida com a Universidade Nova de Lisboa, com o Instituto Superior Técnico, com o ISEC, enfim, já fizemos este tipo de trabalho no passado com o técnico, com o BI, com o ISEC, com o ISEG, com a Nova. Não há razão absolutamente nenhuma para não progredirmos nesta senda de crescimento conjunto. Vítor, podes falar deste exemplo? Com certeza. Portanto, aqui a ideia passa um pouco por aproveitar nos pilotos, essencialmente aqueles que já têm formação de linha aérea, não necessariamente uma licença de linha aérea, mas a formação de linha aérea, portanto a parte teórica, aproveitar toda a formação que já foi recebida nesse âmbito como um crédito para
uma parte de um curso de nível superior, ou seja, uma licenciatura. E o restante é complementado com matérias mais transversais à atividade aérea, às operações de transporte aéreo, nomeadamente questões como handling, operações de voo, catering, tudo o que gira em torno da atividade de transporte aéreo e que é complementar, naturalmente também com alguma carga sobre a parte da economia de transporte aéreo e tudo mais, que diz respeito ao meio em que nos inserimos e, portanto, traz alguma mais-valia, certamente, juntar estes dois mundos e fornecer, assim, à classe dos pilotos uma qualificação, mas, acima de tudo, como é nosso apanágio, conhecimento efetivo adicional. Muito obrigado. Portanto, isto não é uma novidade completa. Já em 2005 montámos a primeira licenciatura em Ciências Aeronáuticas que integrava a teoria do ATPL. Não tinha esta outra componente organizada em torno das matérias básicas de transporte aéreo enquanto indústria. A nossa ideia, quando falamos em pós-graduação de operações de transporte aéreo, é incluir as disciplinas de manutenção, de catering, de direito aéreo, enfim, à semelhança da pós-graduação em operações de transporte aéreo que criámos em 2006 e que teve 6, 7 edições, tal como as outras pós-graduações. Eu convidava, enfim, se verificarem nos nossos bios, estão lá um conjunto de pós-graduações e de ações especializadas que se promoveram nestes últimos 20 anos para exatamente o crescimento de todos os participantes na aviação. Eu acho que agora podíamos dar lugar a verificar as perguntas que possam já existir ou que os nossos companheiros queiram pôr. Eu vou verificar as perguntas aqui, não é? Ora, temos aqui uma pergunta curiosa. Exatamente. O Vítor, e não é o Vítor, pergunta por que não uma ordem profissional? Uma excelente pergunta. Dá uma oportunidade de, eu não vou dizer desmistificar, mas, enfim, pelo menos do meu ponto de vista, tentar esclarecer um pouco esta temática. No Congresso dos Pilotos de 2000, eu bati-me pela criação de uma ordem, devo dizer. Entretanto, fui amadurecendo essa ideia, fui investigando, fui aprendendo e hoje não tenho a ideia de que seja possível existir uma ordem dos pilotos. E as razões fundamentais, há muitas, mas as razões fundamentais têm a ver com a nossa capacidade de operar de forma global. Para além de tudo o resto, no momento em que nos constituíssemos como ordem e que, portanto, fôssemos nós, partindo do princípio que o governo autorizaria, não é? Como sabem, isso é uma prerrogativa do governo. Também podemos falar sobre essa questão. Mas, a partir do momento em que fosse autorizado, seríamos nós, a APLA, a determinar os procedimentos de acesso à profissão, como todas as outras ordens. Isso imediatamente retiraria a equivalência das licenças EASA. Portanto, aquela licença que nós hoje temos e que é válida em todo o universo EASA, deixaria de o ser. Porque é uma unidade central, centralizada e com as autoridades nacionais como delegações. Nós, ao excluirmos desse processo de autorização de acesso à ordem, naturalmente teríamos que passar por todo o processo de pedidos de equivalência em cada um dos casos em que a EASA já tratou desse assunto. Além de criar produção própria, quer seja de formação, quer seja de avaliação, etc. Portanto, até do ponto de vista prosaico, do ponto de vista prático, seria absolutamente impossível de concretizarmos uma questão destas. Mas, se forem ver um pouco mais sobre os genes das ordens, os fundamentos das ordens, nomeadamente um parecer do professor Vital Moreira, ficamos esclarecidos em relação à questão da ordem. A ordem existe quando a avaliação da performance, a avaliação do desempenho dos profissionais
é difícil de ser feita de forma objetiva. Quando há uma área em que só os pares é que têm a capacidade de julgar, porque eu não vou dizer esotérico, mas é tão difícil de objetivar que é entregue pelo governo, é entregue aos pares a capacidade de julgar os seus parceiros, os seus associados, capazes ou não de exercer a profissão. Ora bem, em aviação, mas mais concretamente em pilotagem, há muito tempo que isso deixou de ser assim. A bem da segurança foram criados mecanismos de objetivação absoluta da nossa atividade, do nosso desempenho. Aliás, foi um dos grandes incrementos na área da segurança, para não falar da produtividade, foi exatamente esses checklists, essa objetivação, esse retirar de subjetividade do nosso desempenho. Bom, com tanta objetividade, com tanto procedimento, com tanto manual, obviamente essa avaliação pode ser feita de forma como ela é feita hoje, portanto de forma objetiva, producente e sustentada por entidades estatais, por exemplo, entidades da Autoridade Nacional, como faz hoje, como delegação da EASA, enfim, como faz no âmbito da FAA, da CIA e por aí vai. Portanto, na verdade, uma ordem, embora seja interessante, também não toma conta de tudo. Existem ordens e, não obstante, os sindicatos continuam a ter a razão de existir. Portanto, uma ordem nunca seria uma unidade que agregasse em si todas as funções de defesa da classe, enfim, de cada um de nós. Mas as ordens que nós conhecemos, as ordens dos médicos, as ordens dos engenheiros, também têm as outras funções sindicais, por exemplo, mas têm essa função delegada pelo governo. Realmente é difícil avaliar o desempenho do médico com questões tão objetivas, com a bioética, com uma deontologia muito própria. Portanto, tiveram que entregar isto a uma ordem. É por isso que nós não temos capacidade não só de montar, mas também de ver reconhecida pelo governo a existência de uma ordem. Mais perguntas, Vitor? Esta situação da pós-graduação é muito interessante. Alguma data para quando estiver disponível? Bom, para nós seria ontem. Na verdade, do ponto de vista conceptual, não há dificuldade nenhuma. O processo de montagem requer, por exemplo, a aprovação no âmbito, enfim, do ensino superior das instituições. Mas também temos que encontrar os parceiros da academia, não é? As universidades que queiram fazer isto connosco. Obviamente que, pelo feedback que já temos, há muitos interessados em colaborar connosco. Eu queria dizer-vos que temos uma ideia que iremos explorar noutra apresentação, mas que não resiste a passar já. A nossa ideia é constituir-nos também como uma entidade que reconhece valor aos outros parceiros da aviação. Ou seja, nós, enfim, com um referencial muito bem feito, muito restrito às áreas em que os pilotos detêm competências, seremos uma entidade que avalia outros parceiros da indústria e que lhes confere um reconhecimento ou não. Mas, obviamente, em áreas de competências dos pilotos. E, portanto, esta interação com as outras entidades vai ser uma interação em que toda a gente vai ficar a ganhar. Nós vamos reconhecer quando for reconhecível. E essas entidades vão querer o nosso reconhecimento. Portanto, se não fosse suficiente, gostaria de vos deixar um último repto para a próxima conversa, que é, bom, vocês todos têm o ATPL, todos nós temos o ATPL, mas por que é que não, para além disso, ser um operador de UAV, Unmanned Air Vehicle? Fica uma questão boa para se pegar numa próxima. A não ser que tenhamos mais algumas questões. Outra. O Miguel pergunta, por que é que devemos estar na ECA? Excelente. Bom, a ECA é, como sabem, o braço europeu da IFALPA. No âmbito da ECA,
Eu, pessoalmente, fui diretor técnico da ECA, em Bruxelas, fui eleito, depois de ter sido coordenador do gabinete técnico da nossa associação. E, portanto, estou muito por dentro e já partilhei na equipa, já partilhámos isso, da responsabilidade e da função da ECA. A European Cockpit Association reúne em si 40 mil pilotos europeus, debaixo de cerca de 30, vai variando, a 35 associações ou sindicatos. São grémios de pilotos que assim vêm representados ao nível europeu e que ganham massa crítica para grandes decisões. Quando os assuntos, por exemplo, são de ordem transnacional, como um assunto Ryanair ou EasyJet, são assuntos que, na verdade, têm que ser abordados por uma entidade supranacional. Por outro lado, nós próprios precisamos de conhecer beneficiar dos trabalhos desenvolvidos pelas outras entidades representativas dos pilotos em toda a Europa e que fazem convergir na ECA, nos grupos de trabalho, o sumo dessa produção. Na verdade, os comitês de trabalho são vários, como o Vítor falou há pouco, mas também variam e são produzidos conforme a necessidade de se tratar de um determinado tema. E há o aporte dos melhores participantes de todas estas instituições na produção de trabalho que depois é transportado, quer para a EASA, quer para outros palcos, enfim, onde se determina o nosso futuro. E isso é, obviamente, benefício para nós. Nós vamos à ECA pedir ajuda, pedir para nos ajudar, bebemos essa informação, quem diz a ECA diz a falta, comungamos dessas preocupações e ganhamos com o trabalho desenvolvido por toda a gente. E, naturalmente, do ponto de vista do sindicato, é a mesma coisa. Do ponto de vista laboral e industrial, vai lá buscar não só as melhores práticas, mas também apoio inequívoco. Já aconteceu às ações industriais necessárias, é um peso necessário para intervir junto de governos, junto de instâncias supranacionais, com outra presença. Não é? Portanto, a ECA, na verdade, é o representante nosso junto destas instituições transnacionais, europeias, é meio caminho para aí falta representação global, mundial, e não só leva a nossa participação, como nos permite beneficiar do trabalho desenvolvido por todo este conjunto de pilotos e de instituições. Daniel pergunta o que é a APLA deve fazer em relação às dificuldades que os pilotos têm sentido nos contactos com a ANAC e o baixo nível de qualidade de serviço. Vítor, diz aqui, responde aqui qualquer coisa, por favor. Boa noite novamente. Bom, em relação a este tema, eu posso falar um pouco da experiência que tem sido ultimamente enquanto membro do gabinete técnico. Nós temos tido algumas interações com a ANAC na tentativa de ajudar os pilotos, principalmente desde os tempos em que o Covid se instalou como um problema que todos nós conhecemos hoje e em que tivemos muitos companheiros, principalmente os que estão no estrangeiro, a sentirem várias dificuldades, porque de facto todos nós temos essa experiência que o contacto com a ANAC não é o mais fácil, a resolução dos problemas demora bastante tempo. E realmente é necessário ver em conjunto o que é que se pode fazer para melhorar esta situação. Em conjunto é necessariamente a APLA enquanto legítimo representante dos pilotos e com a própria ANAC e eventualmente com a tutela responsável também pela ANAC enquanto governo. Este trabalho realmente tem que ser feito, urge ser feito porque realmente o impacto destas dificuldades é muito grande. Posso partilhar convosco que a APLA e o gabinete técnico naturalmente esteve envolvido já desde há largos meses no lançamento de um inquérito do qual eventualmente muitos de vocês participaram, que não foi esquecido, está a ser trabalhado. As conclusões desse inquérito já foram atingidas e portanto estamos numa fase de tentar fazer com que o resultado desse inquérito chegue a quem de direito. Mas realmente esse inquérito, os resultados basicamente só vieram comprovar aquilo que é o senso comum que todos nós já temos, de que existem imensos problemas neste relacionamento dos pilotos com a ANAC
e que precisam de ser avaliados e trabalhados com a própria ANAC para que se possam chegar a soluções que otimizem esta relação, que minimizem a necessidade de um contacto presencial, do qual estamos muito dependentes hoje em dia, e que se possa usar mais a interface online, por exemplo, como uma alternativa, e que todos os processos possam ser de alguma forma expeditados, havendo métricas de controle destes timings, de todo o tempo que os processos demoram, para que realmente não exista o impacto que está a acontecer, porque esse impacto afeta os pilotos diretamente, quando esperam, por exemplo, um mês por uma licença. Muitos deles, por vezes, dependendo do tipo de contratos que têm, podem ficar um mês sem trabalhar e sem vencimento, podem perder uma oportunidade de emprego por causa dessa falha de licença. Temos tido uma série de colegas que têm pedido para fazer o processo de change of state, ou seja, mudar o estado da licença de Portugal para a Irlanda, por exemplo, dentro do ambiente EASA, precisamente porque torna muito mais fácil lidar com a autoridade. Este impacto é também para as próprias empresas, naturalmente, porque se o trabalhador está impedido de trabalhar, e se não é só um, se são vários, em processo de recrutamento, por exemplo, isto tem um impacto económico nas empresas que elas próprias não podem negligenciar e, portanto, é necessário que todos os stakeholders da aviação em Portugal trabalhem um pouco nesta matéria para minimizar estes impactos. Obrigado, Vítor. Temos mais uma questão do André. Na verdade, André, eu diz que pensa que era importante que a APLA melhore a comunicação dos protocolos disponíveis, desde, enfim, com as várias entidades comerciais. Bom, isto é uma situação muito importante, e cai dentro de uma abordagem que vamos fazer no terceiro webinar. Na verdade, é o nosso sexto paper, que pode ser consultado desde já no nosso website, mas tem a ver com facilidades e serviços que a APA deve disponibilizar aos seus associados. Portanto, está contemplado e vamos abordar esta questão dos protocolos nessa altura, os assuntos dedicados a esta temática. O que é que a APLA pensa fazer em relação ao cenário que se assiste nas escolas de aviação? Isto é, há uma enchente exagerada de alunos nas escolas que depois vão à falência e... Bom, obviamente é uma situação disruptiva e disrupta. Andamos muito a contraciclo na questão da formação, o que é também compreensível. Portanto, há uma necessidade na indústria, a formação vai atrás com uma decalagem. Quando, obviamente, o pico se atinge, mais ou menos abruptamente cai, essa decalagem tem uma inércia e há um excesso. Não é uma novidade estes ciclos desfasados de procura e de oferta. As escolas, naturalmente, são, na grande parte dos casos, uma atividade ela própria comercial e, portanto, também não têm interesse em ter essa sazonalidade na sua produção, porque tem contratos, enfim, por razões que são fáceis de compreender. No ponto de vista que nos interessa, a nós, a defender os pilotos e os que vão ser pilotos, nós devemos criar ou discutir com as escolas formas de garantir que essa formação pode, em momentos que são de queda na procura, pode ser diferida, sem que se perca a grande parte do investimento feito. Ou que haja outros modelos de deslocalização, de relocalização da formação. E isto passa por protocolos e por uma ginástica que as próprias escolas têm que fazer entre si. E aquela ideia que eu vos comunicava há pouco, de nós nos constituirmos como observatório junto das instituições, nomeadamente de formação, e de as qualificar. É um facto, qualificar, obviamente, nas áreas em que tenhamos competências para tanto, passa a expressão, as obrigar a terem na sua instituição, no seu estatuto e nos seus procedimentos, na sua organização, processos de controle da disrupção, quer seja de apoio psicológico, quer seja exatamente de fazer face a crises, fazer face a esta situação.
para todos os efeitos, nós estamos como muito atentos e a situação dos pilotos, principalmente aqueles que já são pilotos de linha aérea e que agora verão interrompidos as suas prestações, os seus contratos e que terão dificuldades em manter as suas habilitações. O nosso foco é muito dirigido para estes nossos companheiros e estaremos junto necessariamente com a ASPAC, com o sindicato, na linha da frente para os ajudar. Obrigado. Ao não querer agregar todas as instituições aeronáuticas debaixo de uma, isto é uma outra questão posta por um camarada nosso, pelo Hugo Brandão, agregar todas as instituições aeronáuticas debaixo de uma mesma instituição, mantendo a independência e isenção institucional, o qual é essencial como pretendem resolver o eterno problema da dependência financeira do SPAC, particularmente na questão de infraestruturas, etc. Obrigado. Ok. Bom, nós há bocadinho falámos e nos nossos papers isto está mais ou menos dissecado. Hugo, queria dizer-te que nós, neste momento, somos independentes. Isto quer dizer o quê? Nós, com a cota que temos dos associados, que é responsável por 65% da nossa receita, mais as rendas que recebemos pelas instituições que estão a ocupar um edifício que é propriedade da APLA. E, portanto, são rendas de mercado, na verdade até um pouco abaixo. Mais o valor que o sindicato faz passar pela APLA a caminho da ECA e da IFALPA, portanto não é um donativo à APLA, tem gerado receita suficiente para manter e para cumprir a missão. Nós temos outras intenções de incremento desta, tem a ver com a tal sustentabilidade que falávamos há pouco. As ações de formação que nós vamos empreender vão comportar um FII que as próprias instituições académicas vão fazer verter para a APLA, correspondente a cada aluno que tiverem, a mercê desta parceria com a APLA. Nós, para falar de coisas mais do terra a terra, o custo que a APLA hoje tem em manter um serviço que ainda assim é deficiente, temos que encará-lo de restauração, que é o restaurante, obviamente vai ser melhorado com a frequência das pessoas que vão estar a fazer esta formação lá todos os dias da semana. Portanto, nós queremos também comunicar de outra maneira. É um assunto que vai ser alvo do segundo webinar, faz parte dos focos, é um dos 6, e que, através dessa comunicação, não é só da comunicação, da parceria estabelecida com outras entidades, nós vamos granjear, eu não quero dizer subsídios, não gosto da expressão, mas de cooperação financeira na montagem de ações. Isto quer dizer que não haverá dispêndio deste orçamento para montar determinadas ações de formação, por exemplo, ou de representação, porque conseguiremos negociar a representação com estas entidades. Portanto, a ideia de... Bom, e pretendemos aumentar o número de associados. É fundamental aumentar a base, o embasamento desta associação. Para isso, obviamente, eles têm que perceber mais-valia nisso, têm que perceber ganho, e é nisso que nós estamos a tratar. Nós primeiro temos que evidenciar, montar e disponibilizar aos associados mais-valia, valor, para eles, aqueles que ainda não estão connosco, virem, e é um círculo virtuoso, na verdade. Eu agradeço esta intervenção do Hugo, espero ter sido, tem que ser sucinto, mas pretendemos realmente aumentar a receita, não aumentar os custos, fazer um controle absolutamente controlado e, como dizia há pouco, qualquer extraordinário será sempre respaldado, não só no Conselho Fiscal, mas também na Comissão de Ética e, sobretudo, em Assembleias Gerais. Há uma enchente, temos mais algum? Não. Terminamos agora aqui. Ok. Muito bem. Já vai longo. Eu agradeço, Vítor. Queres dizer alguma coisa mais agora aqui nesta nossa intervenção? Posso aproveitar só para fazer as nossas despedidas. Estamos também já na hora combinada. Isto, cumprir horários na aviação é essencial. Aproveitar para vos deixar já anunciado que iremos continuar este, digamos assim, modo de operação. Portanto, para a semana ainda está a definir, mas será também quarta ou quinta-feira, certamente, iremos lançar um segundo webinar conforme fizemos este de hoje.
Os temas serão a comunicação e a representação, na sequência dos vários artigos que nós também já disponibilizamos no nosso website. O website também tem aí o endereço, podem seguir-nos também no Facebook, estando atentos a tudo o que formos publicando e preferencialmente também trazerem-nos as vossas ideias, as vossas opiniões, para que possamos adequar todo este trabalho ao que os sócios efetivamente pretendem, porque a associação é isso mesmo, é para servir os sócios. Associados. Muito bem. Agradecer novamente a vossa presença, muito obrigado e até breve. Obrigado pela participação e até breve, muito breve.